Boa noite a todos presentes. Eu gostaria de dar início à sessão científica do NEISE CEDH, número 34, para a apresentação da estudante Ana Carolina de Pinho Veloso Feitosa, acadêmica de medicina, quinto semestre, que vai falar um pouco hoje sobre a doença de ativação de mastócito e deficiência de imunoglobulina em pacientes com síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel, dentro do transtorno do espectro da hipermobilidade. Carol, passo a palavra para você. Fique à vontade para dar início à sua apresentação. Obrigada, professor, pela introdução. Boa noite a todos. Como o professor falou, eu sou Ana Carolina de Pinho, sou acadêmica de medicina e bolsista de extensão do NEISE CEDH. E, sob a orientação do professor Everton, vou falar um pouco sobre a doença de ativação de mastócitos, deficiência de imunoglobulinas em pacientes com síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel e transtorno do espectro da hipermobilidade. O artigo que foi selecionado foi esse. Ele foi publicado em outubro de 2021 no American Journal of Medical Genetics. Aqui está o nome original do artigo. E ele foi publicado pelos pesquisadores Isabelle Brock, Walter Prendergast e Anne Maitland. Esse artigo ele foi feito numa parceria com uma clínica muito grande de Nova York, nos Estados Unidos, que tem bastantes estudos relacionados a os mastócitos e a síndrome de ativação mastocitária, bem como as doenças de ativação mastocitária que a gente vai falar aqui nessa sessão científica. Bom, começando com a introdução, ele vai dar um aparato geral para a gente sobre as doenças, as síndromes que vão ser tratadas principalmente durante o artigo e as correlações que vão ser feitas. Começando pela síndrome de Ehlers-Danlos do tipo hipermóvel, a CEDH, que a gente já fala bastante aqui no projeto, então vou fazer um aparato bem breve sobre a doença, mas faz parte de uma família de distúrbios hereditários do tecido conjuntivo e as suas manifestações clínicas comuns incluem sintomas como instabilidade articular e dor crônica. O transtorno do espectro hipermóvel, ele vai, na verdade, descrever indivíduos com sintomas musculoesqueléticos relacionados à hipermobilidade. E esses distúrbios, eles não vão se encontrar nos critérios pré-estabelecidos para o diagnóstico de CEDH ou de outros desses distúrbios hereditários do tecido conjuntivo, além de outras causas de instabilidade articular que podem vir a ocorrer. Então, eles vão ser aí colocados neste espectro. Ele continua falando que os estudos anteriores que foram analisados para a construção dessa parte introdutória identificaram manifestações extraarticulares em pacientes com CEDH ou também do transtorno do espectro hipermóvel, que vão envolver a pele, trato respiratório, sistema cardiovascular, nervoso e gastrointestinal. Então, as condições inflamatórias são comuns e, nesses casos específicos, os marcadores clássicos de lesão tecidual, por exemplo, autoanticorpos, quando a gente fala de doenças autoimunes, eles não são encontrados. E essa vai ser uma característica aí que vai diferenciar e que vai chamar a atenção para o estudo dessas questões. Uma questão bastante importante e que vai gerar diversos problemas é que a falta de uma detecção patológica orgânica na CEDH ou no transtorno do espectro de hipermobilidade, que a gente discute bastante aqui, de a gente tentar entender de onde vem e o que causa, e além disso, as outras comorbidades sistêmicas que não são reconhecidas, tratadas e muitas vezes taxadas como funcionais, vão ser um problema bem grave, porque isso vai fazer com que, em muitos momentos, possam até ser taxadas como psiquiátricas, ou os médicos, como a gente já viu em outras sessões, não vão levar tão a sério, ou por não saberem explicar, vão simplesmente taxar que é algo que é só funcional, e fica por isso mesmo. Ou então, é psiquiátrico isso, não tenho nada que eu possa fazer, e taxa como um problema psicológico, e muitas vezes fica por isso mesmo. Justamente por esses médicos, não só os médicos, mas diversos profissionais da área da saúde, não saberem explicar, não sabem de uma condição médica conhecida que vai se relacionar com isso. Então, é uma questão de
falta de conhecimento que vai dificultar bastante para os pacientes. O estudo ele vai relacionar outras duas questões, além da CDH e dos transtornos do espectro de hipermobilidade. Então, ele fala de duas outras síndromes imunes que são muitas vezes desconhecidas e subdiagnosticadas. Ele vai falar das doenças de ativação mastocitária, que são episódios recorrentes de liberação de mediadores mastocitários em qualquer sistema do organismo. E ele vai falar um pouco também de imunodeficiência primária. Neste artigo em específico, eles focam bastante na forma mais comum, que são distúrbios na produção de imunoglobulinas, e que pode aumentar a susceptibilidade a infecções, especialmente nos tratos respiratórios e gastrointestinais. Falando um pouco mais especificamente das doenças de ativação mastocitária, vão incluir diversas questões, como rinite, asma, urticária, alergias alimentares, algumas condições neuropsiquiátricas são citadas no artigo também como fazendo parte dessas doenças de ativação mastocitária, a cistite intersticial e anafilaxia. Muitos pacientes, eles reportam que eles têm respostas muito benéficas com terapias antimediadores mastocitários, que esses mediadores mastocitários, eles vão provocar essa gama de sintomas, essa gama de acometimentos. E o alívio desses sintomas pode permitir que seja possível uma identificação de condições que muitas vezes são esquecidas, mas que também podem estar relacionadas, não necessariamente, mas podem ser investigadas e pode ser que venha a acontecer. E o artigo traz que essa diminuição desses sintomas pelo tratamento adequado pode permitir que sejam pesquisadas imunodeficiências, como imunodeficiência primária, as doenças hereditárias do tecido conjuntivo, também distúrbios do sistema nervoso autônomo que podem ficar ali mesclados com toda essa informação que esses sintomas trazem para esse paciente. Eu trouxe essa página para convidar vocês a assistirem a minha sessão, que foi a de número 16, minha primeira sessão científica, porque lá eu explico melhor quais são essas associações e condições, entre as condições relacionadas a mastócitos e síndromes hipermóveis. Então, não vou frisar bastante aqui agora quais são essas associações, porque nessa sessão tem bastante explicação sobre como pode acontecer em todos os sistemas e o que se sabe atualmente, de acordo com revisões de literatura, do que foi descoberto em relação a essas associações. Ainda na introdução, ele vai dizer que, desde que aconteceu a primeira descrição dessas doenças de ativação mastocitária, incluindo a síndrome de ativação mastocitária, que é um subtipo das doenças, porque elas têm ali uma variedade de reações dos mastócitos, então eles têm esse termo guarda-chuva, que é as doenças de ativação mastocitária, ou distúrbios de ativação mastocitária também, é a mesma coisa. E desde que foram descritos em 2010, existem estudos que conectam essas doenças de ativação mastocitária e imunodeficiências primárias em pacientes com ehlers-Danlos. E o estudo analisado neste artigo vai mostrar uma coorte de pacientes que passaram por uma avaliação por suspeita de doença de ativação mastocitária e descobriram ter CDH, ou transtorno do espectro hipermóvel, e ou deficiência de imunoglobulinas, que a gente vai ver quais são as distribuições dessas questões, e alguns pacientes tiveram até mesmo a tríade dessas doenças de ativação mastocitária, a CDH e o transtorno do espectro hipermóvel, né? Um dos dois, porque o estudo ele agregou essas duas questões, mas em breve vou explicar um pouco na metodologia, e também a deficiência de imunoglobulinas. Bom, então os métodos desse estudo. Foi realizada uma revisão retrospectiva de pacientes atendidos entre 2015 e 2019 em uma clínica de alergia e imunologia, que é aquela clínica que eu citei, que é em Nova York, e eles realmente são bastante especializados nesses atendimentos. Isso é importante para a gente frisar algumas questões em relação a esse artigo, mas eles são realmente bem especializados. Então, a busca dos pacientes por essa clínica
vai ser bem focada em algumas questões, justamente por esse alto nível de especialização. Então, foram selecionados os códigos do prontuário eletrônico de acordo com o CID-10, que é o Código Internacional de Doenças. Eu acredito que, como é um pouco antigo, né, de 2015 a 2019, algumas mudanças com certeza ocorreram nesse período de tempo, mas eles utilizaram essa versão. E eles pesquisaram por síndrome de Ehlers-Danlos do tipo hipermóvel, a CDH, em conjunto com o transtorno do espectro de hipermobilidade. E aí eles pegaram esses CIDs, o Q79.6, que é o da própria síndrome de Ehlers-Danlos, no geral, porque a gente sabe que existem diversos subtipos. O Q79.62 já é relacionado à própria CDH, e esse M35.7 vai ser de síndrome de hipermobilidade. Eles também procuraram as deficiências de imunoglobulinas, mais especificamente essas citadas nesses seguintes CIDs. O D80.1, ele vai falar da hipogamaglobulinemia não familiar, que é uma imunodeficiência que, quando testado o sangue desse paciente, os níveis de imunoglobulinas vão ser baixos, e no CID-D 80.8 vão ser as imunodeficiências não especificadas nas outras subcategorias do CID-D 80. Então, vai ser um defeito na produção ou função de anticorpos. Então, vai ser um CID aí um pouco mais geral para os que não foram especificados e tem algum defeito na produção ou função. E nesse D80.9 vão ser as imunodeficiências não especificadas com predominância de defeitos de anticorpos. Então, o D80.8 é as não especificadas, mas que tem ali um defeito de produção ou função, e a do D80.9 vão ser ainda mais inespecíficas, que só cita aqui que são defeitos nesses anticorpos. E também o D83.9, que vai ser imunodeficiência comum variável não especificada, que seria uma dificuldade de produzir anticorpos suficientes. Além disso, eles pegaram as doenças de ativação mastocitária e eles utilizaram códigos de condições típicas associadas à ativação mastocitária, como, por exemplo, asma, rinite, urticária, anafilaxia, aqueles que eu citei anteriormente. Aqui tem essa tabela, tá, em língua inglesa, mas, basicamente, eles vão mostrar os CIDs das condições mais comuns relacionadas à ativação mastocitária, e aqui vai ter o CID de cada um, e aqui anafilaxia, ou uma história de anafilaxia, rinite, conjuntivite, asma, uma propensão a reações adversas com comida, propensão a reações adversas com medicamentos ou alergias a alimentos, urticária e angioedema. E aqui ele bota uma nota de que dois ou mais diagnósticos tinham que estar presentes simultaneamente para ser indicado que essa pessoa teria uma doença de ativação mastocitária. Essa tabela está no próprio artigo. E eles também deixam frisado que cada caso foi revisado manualmente para confirmar se tinha realmente o diagnóstico de doença de ativação mastocitária. E eles também botam uma ressalva de que o código para a síndrome de ativação mastocitária, que é a SAM, não está incluso nesses aqui, porque ele ainda não tinha sido implementado ao CID-10 até o momento de início da pesquisa, então acabou ficando de fora. Algumas questões importantes para a gente se atentar quando for observar os resultados é que duas formas de doença de ativação mastocitária não foram inclusas nesse estudo. Uma delas sendo a cistite intersticial e desordens neuropsiquiátricas. Eles falam que a primeira não foi inclusa porque não tinha sido rastreada no período inicial do estudo, então acabou sendo excluída dessa análise. E a segunda, que seria as desordens neuropsiquiátricas, foram excluídas porque existe um papel muito grande e potencial de outras síndromes que podem causar esses distúrbios neurológicos e transtornos psiquiátricos, então eles preferiram deixar de fora porque seria mais difícil de segmentar. É importante também saber que nessa pesquisa eles combinaram pacientes que foram identificados com CDH ou transtorno do espectro hipermóvel, síndrome de deficiência de imunoglobulinas e
as doenças de ativação mastocitária. E aí, depois dessa junção, né, desse combinado de pacientes, utilizaram-se estatísticas descritivas para análise da frequência da ocorrência de diagnósticos como únicos, se aquela pessoa tinha apenas uma dessas três, ou concomitantes. E aí a gente vai ver diversas formas de agregar esses resultados, né? Que a gente, aquela questão assim matemática de que você pode ir juntando de dois em dois, depois juntando os três e ver o que que isso pode refletir em números. Bom, aqui eu fiz uma tabela adaptada, porque a tabela original estava em inglês e eu preferi trazer ela aqui em língua portuguesa para dar uma olhada nesses resultados. Então, ela vai ser sobre frequências diagnósticas das doenças de ativação mastocitária e as deficiências de imunoglobulinas e CDH e transtorno do espectro hipermóvel na coorte. Aqui a gente pode ver que o total avaliado foi de 974 pacientes e apenas com doenças de ativação mastocitária tinham 46%. Então, é um número bem grande, justamente por aquela questão que eu citei anteriormente, de que é uma clínica especializada, então, claramente, a maioria dos pacientes vai ter essas questões de ativação mastocitária. Aí ele fez algumas relações com as doenças de ativação mastocitária com deficiência de imunoglobulinas, que foi um resultado de 21%, doenças de ativação mastocitária, SED e transtorno do espectro hipermóvel e a deficiência de imunoglobulinas, que correspondeu a 19%, doença de ativação mastocitária, SED-H e transtorno de espectro hipermóvel, 10%, apenas deficiência de imunoglobulinas, 2%, CDH, transtorno do espectro hipermóvel e deficiência de imunoglobulinas, 0,7%, e apenas CDH, o transtorno do espectro hipermóvel, 0,7%, ou seja, um número pequeno. Vamos ficar com essa informação para a gente poder discutir mais. Bom, então, seguindo especificamente para os resultados. Além desses resultados relacionados à frequência diagnóstica, a gente tem um outro resultado que é bem interessante, que é que 74% dos pacientes no estudo, em geral, daqueles 974, eram do sexo feminino. E também, quando se tratava de pacientes com doença de ativação mastocitária e CDH ou transtorno do espectro hipermóvel, a distribuição foi de 4 mulheres para um homem. Então, esse número é bem importante para a gente entender até o nosso público. A gente tem uma noção de que o nosso público nas redes sociais, por exemplo, no Instagram, é realmente predominantemente feminino. Então, é algo a ser bem levado em consideração, porque tem a ver realmente. Outros estudos comprovam também essa maioria. E em relação aos indivíduos que apresentaram os 3 diagnósticos, apenas 13% eram do sexo masculino. Quando ele vai começar a discussão, começa explicando algumas questões em relação aos mastócitos, para a gente dar uma revisada, digamos assim, e tentar entender o que esses resultados podem querer dizer, o que a gente pode tirar desses estudos. Bom, os mastócitos, como já foi explicado tanto na sessão do meu orientador, professor Everton, como eu falei um pouco na minha outra sessão também de número 16, eles ativam e liberam substâncias que são bioativas. Elas vão ter uma atividade que vai ser uma resposta dos mastócitos a uma variedade de estímulos, que pode ser mecânico, biológico ou até mesmo químicos. Então, aqui na imagem, a gente vai ter uma picada de inseto, mudança de temperatura, bactérias, parasitas ou vírus que vão entrar em contato aqui com o nosso epitélio, e isso vai gerar aqui uma ação nos mastócitos que vai ter uma reação, que vai ser a ativação e liberação dessas substâncias. Então, esses mediadores, eles são liberados em grânulos, como tem aqui esses grânulos sendo liberados, como a histamina, a heparina, a serotonina e diversas outras enzimas. E também podem ser recém-sintetizados, como citocinas, fatores de crescimento e metabólitos lipídicos. Então, essas ações sobre o nosso organismo
vão gerar uma reação nos mastócitos que vai liberar essas substâncias e elas vão agir no nosso organismo. Tem mais explicações sobre isso na minha outra sessão, mas é diante dessa liberação que vão acontecer os sintomas descritos como sintomas de uma doença de ativação mastocitária, porque pode acontecer uma ativação aberrante, inclusive interferir aqui na parte do sistema nervoso, e isso também está bem explicadinho na seção de número 16. Então, como eu falei, esses mastócitos eles vão liberar padrões distintos de mediadores químicos que vão orquestrar algumas respostas no nosso organismo, tanto relacionadas à imunidade inata quanto à imunidade adaptativa, e vão ali tentar barrar esses agentes infecciosos, nocivos ou até mesmo agentes físicos que geraram essa liberação desses padrões. E eles também têm um papel na regulação do fluxo sanguíneo e na angiogênese. Então, coordenam também o reparo tecidual e cicatrização de feridas quando ocorre uma lesão. Isso pode acontecer de forma normal, digamos assim, que seria, aconteceu ali uma questão e os mastócitos vão liberar essas substâncias de uma maneira contida, controlada, e vão acontecer alguns sintomas, mas eles vão passar e o organismo vai seguir normalmente. Ou isso pode acontecer de uma forma aberrante, que é justamente o que está sendo pesquisado e que a comunidade científica tenta entender melhor com esses estudos, como que isso acontece, por que isso acontece, para tentar correlacionar também algumas síndromes diferentes que têm essa sobreposição de sintomas. O estudo ele encontrou uma carga significativa de doenças de ativação mastocitária entre pacientes com CDH e transtorno do espectro hipermóvel, que incluem forma clonal e não clonal. Essa forma não clonal ela vai ter gatilhos imunológicos e não imunológicos da ativação mastocitária. E é justamente nesses não imunológicos que a gente tenta entender um pouco mais, porque os imunológicos eles são mais esperados, digamos assim. E os pesquisadores eles se concentraram em uma desordem inflamatória, que eles selecionaram a deficiência de imunoglobulina, e em um conjunto de gatilhos não imunológicos, que seriam provocadores físicos, como, por exemplo, mudança de pressão, vibração e exercícios, que também podem desencadear essa ativação mastocitária. Com base nisso, e em alguns estudos anteriores, que identificaram gatilhos não imunológicos para as doenças de ativação mastocitária em CDH e transtorno do espectro hipermóvel, foi incorporada uma busca por essas doenças hereditárias do tecido conjuntivo em pacientes sendo avaliados para doenças de ativação mastocitária, já que existem estudos que mostram essa correlação entre essas duas condições. Só que, como eu falei, é importante a gente ressaltar que apenas cerca de 1% dos pacientes apresentavam apenas CDH e transtorno do espectro hipermóvel, sem a presença de doença de ativação mastocitária ou deficiência de imunoglobulina. E isso é uma limitação desse estudo, porque pode ter ocorrido aí um viés de seleção, baseado no perfil dos pacientes que vão procurar esta clínica. Então, não é necessariamente uma amostra 100% confiável, uma amostra que seria mais próxima de de uma amostra, não diria perfeita, mas uma amostra mais confiável mesmo, porque tem esse viés de seleção pelo padrão que a clínica tem. Então, além disso, foi explorado apenas um conjunto de síndromes de imunodeficiência, um conjunto dessas síndromes, que foi a deficiência de imunoglobulinas. Existem diversas outros conjuntos de síndromes de imunodeficiência, uma questão muito mais ampla do que apenas a deficiência de imunoglobulinas. E também só foram analisados dois dos distúrbios mais comuns de ativação mastocitária, e como eu falei anteriormente, alguns foram inclusive excluídos, né, de comporem esse N dos pacientes. Então, os pesquisadores falam que, apesar disso, eles consideram a ocorrência de 29% de CDH e transtorno do espectro hipermóvel
com as doenças de ativação mastocitária numa ocorrência alta, e eles também acreditam que as deficiências de imunoglobulina se coagregam com essas comorbidades. No que diz respeito às questões de gênero, que eu falei anteriormente também nos resultados, eles abordaram um pouco mais e falaram que a maioria dos pacientes, né, como eu tinha falado anteriormente também, eram do sexo feminino, e apenas cerca de 26% correspondia a pacientes do sexo masculino, e aquela questão da ordem de 4 mulheres para um homem com CDH, transtorno do espectro hipermóvel e doença de ativação mastocitária, isso tudo está de acordo com estudos prévios, é realmente uma realidade desses acometimentos, é algo a ser levado em consideração e algo que eu acredito que tem um grande potencial para ser estudado também para a gente conseguir entender essa amostra e melhorar o tratamento para esse grupo específico que é mais acometido, para entender melhor o porquê disso acontecer e, além de entender o mecanismo geral, entender um mecanismo mais específico também. Além disso, apenas 6 dos 22 pacientes com deficiências de imunoglobulinas eram do sexo masculino, correspondendo a 27%. E somente 13% dos pacientes acometidos pelas 3 condições selecionadas eram do sexo masculino. O artigo ele traz uma possível explicação para essa maior frequência das 3 condições em pessoas do sexo feminino, levando em consideração os participantes da pesquisa. E eles falam que pode ser a presença e o impacto de receptores de hormônios na atividade dos mastócitos. Então, talvez a atividade hormonal do sexo feminino possa estar aí interferindo em alguma dessas questões, principalmente em relação aos receptores, mas ele não explica muito e fala só que ainda são necessários mais estudos acerca dessa hipótese para entender melhor o porquê dessa maior frequência. Então, na discussão, eles vão encerrar falando que, apesar de a etiologia da ocorrência simultânea dessas 3 síndromes ser desconhecida, eles levantam uma hipótese. E eu dividi em alguns tópicos para tentar deixar o mais claro possível, de acordo com o que tem escrito lá. Na CDH e no transtorno do espectro hipermóvel, existe uma suscetibilidade de lesão tecidual. A gente já viu bastante sobre isso, em outras sessões e também nas palestras do nosso ciclo de palestras. Então, isso pode desenvolver uma inflamação crônica. E essa inflamação crônica é detectada pelos mastócitos, que podem responder de uma forma aberrante, fora do que seria esperado, dentro ali dos padrões de uma resposta desses mastócitos. E assim como na CDH e no transtorno do espectro de hipermobilidade, um aumento de lesão tecidual já foi relatado em pacientes com desordens de imunodeficiência primária. Acredito eu que, por isso, esse artigo tenha focado também nessa questão. Essa foi a hipótese deles. Então, essas lesões teciduais crônicas, elas mostraram-se associadas com um aumento dessa suscetibilidade a infecções e distúrbios de hipersensibilidade, como o caso das doenças de ativação mastocitária e também síndromes autoimunes. Então, no caso, eles focaram nessa lesão tecidual que pode levar a uma inflamação crônica, gerando aí essas questões nos mastócitos. A conclusão do artigo é que esse estudo ele vai destacar a presença dessa disfunção imune em pacientes com CDH e transtorno do espectro hipermóvel, seja as doenças de ativação mastocitária e ou deficiência de imunoglobulinas, com predominância aí da questão das doenças de ativação mastocitária, que são bem mais faladas também na literatura, é o que a gente ver mais pesquisas sobre, já tem uma relação muito mais forte e coerente. E também o reconhecimento precoce e diagnóstico de imunodeficiências, ele vai ser essencial para o prognóstico do paciente, para as terapias recomendadas e a qualidade de vida como um todo. Os dados do estudo, eles sugerem que essas doenças hereditárias do tecido conjuntivo têm uma suscetibilidade aumentada para a ativação mastocitária aberrante, que é, como eu falei, algo que já é mais amplamente discutido na comunidade científica também. Ele também fala
que mais estudos são necessários para elucidar a interconexão entre o tecido conjuntivo, mastócitos, outros componentes da imunidade inata, também da adaptativa, bem como as redes neurais associadas com todas essas questões. Para futuros estudos sugeridos, eles incluem delimitar o fenótipo e o endótipo dos mastócitos, que podem levar ao entendimento da fisiopatologia, dos sintomas dessas doenças hereditárias do tecido conjuntivo, como a CDH e o transtorno do espectro hipermétrio. Essa foi a referência, como eu mostrei o artigo anterior. Agradeço a atenção de todos. Everton? Já que caiu a chamada. Ah, não, tá aqui. Oi, gente. Tá me ouvindo? Sim. Sim. Tudo bem, parabéns, Carol, pela sua apresentação. Excelente. Bem apresentado. A gente discutiu um pouquinho hoje aí sobre esse artigo, né? É um artigo que traz alguns resultados interessantes a respeito da associação da CGH com algumas questões imunológicas, né? Dentre elas as doenças de ativação mastocitária de uma maneira geral, né? Ele faz algumas associações importantes com outros quadros clínicos que os pacientes que eles selecionaram apresentam, né? Então, foram selecionados pacientes aí num ambulatório, num centro de tratamento específico, e eles obtiveram, a partir dos dados dos prontuários desses pacientes, esses resultados que você apresentou muito bem. E aí eu abro para discussão, caso alguém queira fazer também perguntas. Eu não sei se a Astria quer falar alguma coisa já desde nesse início. Acho que seria interessante você dar aquela explicação mais geral sobre as questões das imunodeficiências, né? Ótimo. Esse artigo ele traz a associação dos pacientes com TDAH com algumas questões imunológicas. Os pacientes analisados foram pacientes que eram atendidos em um centro de doenças imunes, né? Em um centro muito específico de doenças imunes e alergias, e por isso que eles encontraram esses pacientes com essas associações. Então, é importante destacar que não existe uma relação de causa-consequência, de desencadeamento de uma condição com a outra. Por exemplo, de paciente que tem imunodeficiência de imunoglobulina, que é uma imunodeficiência humoral, por exemplo, com o desenvolvimento de CDH. Na verdade, não existe uma associação direta. Os pacientes eles podem apresentar as duas condições, né? Uma condição também não protege o paciente de desenvolver a outra. O paciente ele pode ter CDH e pode, por exemplo, se infectar com o vírus HIV, que vai provocar uma imunodeficiência. Então, a imunodeficiência desses pacientes, elas têm uma outra etiologia. Não existe na literatura ainda nenhum tipo de associação, né, de Ehlers-Danlos com imunodeficiência. Essas imunodeficiências que foram encontradas porque os pacientes apresentavam elas advindas de outras origens. Então, pode ser uma imunodeficiência primária, né, genética, por exemplo. Existem algumas já muito bem descritas na literatura, como a síndrome de George, que é provocada por uma deleção cromossômica, por exemplo, e o paciente ele tem
algumas alterações, como é uma síndrome, então não é só uma questão imunológica, existem outras alterações. Uma das questões imunológicas é uma atrofia tímica, por exemplo. Como é genética, a gente considera como imunodeficiência primária. Mas existem algumas imunodeficiências secundárias também, né? Imunodeficiências que são, por exemplo, adquiridas, imunodeficiências que são provocadas por medicamentos, imunossupressores, ou por infecções. Dentro desse espectro ainda a gente pode encontrar as imunodeficiências celulares, né? Onde as células elas são às vezes depletadas e aí você tem uma imunodeficiência celular quantitativa, porque você mexe no número, na quantidade de células ali do paciente, né? Ele produz as células, mas às vezes aquém do esperado, abaixo do esperado. A gente tem problemas de imunodeficiência que são muitas vezes qualitativos. Então, o paciente ele produz as células, mas essas células não expressam os receptores de forma adequada, essas células não produzem, por exemplo, os anticorpos da maneira adequada, as proteínas podem ser defeituosas. Então, uma imunodeficiência qualitativa nesses casos aí. E a gente ainda tem as imunodeficiências humorais, né? Onde você vai ter a deficiência na produção de algumas moléculas que medeiam a resposta imunológica, como anticorpos, como algumas citocinas, né? Quimiocinas também. Então, o paciente ele pode desenvolver qualquer uma dessas imunodeficiências que eu acabei de citar, né? E ser um paciente com CDH ao mesmo tempo. Né? É possível. Uma coisa não protege a outra, uma coisa não impede a outra de acontecer. Então, é só para esclarecer que não há uma relação de causa-consequência, que um evento desencadeia o outro. Isso fica claro para todos que estão assistindo aqui a nossa sessão. Tudo bem, Astria? Sim, sim. Foi a questão do debate ontem. A gente ficou preocupado assim, com essa possível confusão que pudesse ser feita. E foi como a gente conversou ontem, né? Pela forma como esse estudo foi conduzido, fica muito difícil você achar correlação causal, tipo, quem tem CDH vai ter imunodeficiência, e não tem como se distinguir isso de uma comorbidade, de uma outra patologia, ou ainda não tem como saber se o estado em que o indivíduo foi diagnosticado com imunodeficiência é só aquela, como isso foi feito, se foi feito através de testes clínicos, ou se foi algum exame de bioquímica, se houve aferição sei lá, de leucócitos, de imunoglobulinas, etc. E pode ter sido, como a gente conversou hoje mais tarde, alguma coisa relacionada a um estado específico naquele momento, inclusive com, né, isso que eu queria lembrar, com o esgotamento do sistema imunológico pelo processo alérgico de forma muito exacerbada e de reiteradas vezes, né? Então, a geração de defesa do organismo para coisas que não são realmente nocivas, enfraquecendo esse sistema no sentido de estar produzindo células e anticorpos, imunoglobulinas que não são direcionadas para algo nocivo mesmo, deixando, assim, é como se fosse uma baixa energética geral no indivíduo, um gasto que faz com que ele fique mais debilitado e possa, sim, contrair outras questões. Então, acho que o ponto-chave agora para a investigação é justamente isso, né? Não sei se aplica a qualquer tipo de infecção, mas no caso de infecções respiratórias, isso já era muito bem relatado na literatura, muito antes, assim, no tempo pré-histórico de síndrome de Ehlers-Danlos, onde não se falava sobre isso, já se vem estudando há muitos anos alergias, os processos chamados de atópicos, que hoje são todos enquadrados dentro do que se chama de doença de ativação mastocitária,
Então, numas mudam-se os nomes, mas no final acaba se falando da mesma entidade. E nessa situação já era relatado isso, né? Essa progressão de processo alérgico respiratório não bem direcionado, não bem manejado, dando uma enfraquecida no sistema imunológico, não porque não haja uma produção. Na verdade, eu sempre digo que a pessoa alérgica, ela tem um super sistema imune, é tão super que ele trabalha a tempo integral produzindo coisas contra ameaças iminentes. É um sistema literalmente ansioso. Antes mesmo de haver algum tipo de agressão externa, algum agente infeccioso, um vírus, uma bactéria, um protozoário, seja lá o que for, ou ainda organismos que já fazem parte da nossa fisiologia, né? Algumas bactérias, algumas leveduras, etc., que fazem parte, ácaros, gerando uma resposta para coisas que não deveriam gerar, e dessa forma direcionando, vamos dizer assim, para o lado errado, né? Essa produção de anticorpos. Eu acho que isso que tem que ficar bem claro quando a gente fala para a população em geral, e que assim, tem pontos interessantes nesse trabalho. Ontem mesmo já tinha apontado isso, quando a Ana Carolina mostrou, né, a questão da prevalência do sexo feminino com essas patologias. Então, a gente vê aí uma participação grande, muito provável, de hormônio sexual feminino, os estrogênios, interferindo e modulando, como a gente sabe, modulando a atividade imunológica. E talvez também a outra questão que a gente não pode deixar nunca de esquecer é o tal do eixo neuroimuno-endócrino, né? Pessoas com síndromes, principalmente essas síndromes multissistêmicas, como é o caso da Ehlers-Danlos, que geram dor, que geram uma sintomatologia muito grande, né, e constante de cronicidade de sintomas, sejam eles a dor, seja uma diarreia, seja uma dor de cabeça, problemas gastrointestinais, etc. Esta é uma pessoa que já vive sob estresse emocional crônico. Não por acaso a incidência de depressão, ansiedade é altíssima entre as pessoas que têm síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel. E como existe essa relação estreitíssima entre controle emocional, né, o controle das emoções em nível do sistema nervoso e a sua influência sobre o sistema imunológico, muito provável que talvez com o passar dos anos e a depender de como a pessoa maneja a sua própria doença, a depender de como ela é tratada pelos profissionais de saúde, com maior ou menor atenção, com maior ou menor descaso, com maior ou menor resolução de problemas, é possível, sim, que uma das coisas que ocorra de enfraquecimento do sistema imunológico esteja associada a esse alto grau de estresse. Então, na verdade, eu acho que esse trabalho ele nos dá mais perguntas do que respostas, né? Ele faz uma pequena caracterização, mas, novamente, para a gente ter certeza, né, inclusive destes diagnósticos de imunodeficiência que foi citado, a gente tinha que ter acesso ao paciente, aos pacientes que foram diagnosticados, ou pelo menos aos seus exames, idade, estado emocional, enfim, exames bioquímicos, exames de imagem, como é que estava essa pessoa no momento que ela sofreu esse diagnóstico, né? Porque um paciente com síndrome de Ehlers-Danlos, como qualquer indivíduo no mundo, ele não é igual. E outra coisa que a gente tem percebido, existem sintomas que unem, vamos dizer assim, a população sediana, mais notadamente as dores associadas a problemas osteoarticulares, de tendões, etc. Muito das coisas intestinais, muito desses processos alérgicos, porém, há uma discrepância, às vezes, por exemplo, alguém pode ter um processo alérgico de pele mais intensificado do que um processo gastrointestinal, associado a processos de alergia também, de reação. Há pessoas que lidam melhor ou pior com esse estresse. Então, a gente pode imaginar, né, que uma pessoa
que tenham um manejo muito ruim do ponto de vista profissional, ou seja, não tem acesso a médicos que têm conhecimento de causa, ou seja atendida por diferentes especialistas que não conversam entre si, que lhe prescrevem medicações, alterações de vida, mandam fazer exercícios, alterações de alimentação, suplementação, etc., que podem cada vez mais deixar esse indivíduo mais estressado, e aí eu acredito que sim, porque isso também é demonstrado há muitos anos já, que o estresse emocional elevado pela condição deste indivíduo prejudique gravemente o seu sistema imunológico, tá? Isso é muito bem descrito na literatura. O professor Everton pode corroborar isso daí ou não, do que eu li, né, do que eu tenho estudado aos longos dos anos sobre estresse, vem se demonstrando isso. Então, assim, há uma ligação direta entre o estresse crônico emocional e uma redução da imunidade geral do indivíduo. E aí eu posso suspeitar que, nos casos onde se verifica uma real imunodeficiência, e aí, de novo, a gente tinha que saber, nesse caso aí, os prontuários foram avaliados, como é que esses pacientes estavam, como eles estavam no momento que eles receberam esse diagnóstico, para verificar, entre outras coisas, essa questão do estresse emocional elevado, que é, sim, um fator que une todas as pessoas com doenças crônicas em geral. Mais notadamente, doenças crônicas que cursam com dor, e é o caso da síndrome de Ehlers-Danlos e Hypermóvel. O que varia é a duração de sintomas, então, algumas pessoas têm dor crônica, mas assim, elas têm vários episódios dolorosos de uma semana, a cada 3 meses, já vai caracterizar a dor crônica. Há pessoas que têm dor crônica 24 horas por dia, 365 dias do ano. O estresse para uma e para outra não é igual. E ainda assim, a resposta a esse estresse é diferenciada. Então, pode ser que aquele que tenha só 2, 3 episódios durante o ano já entre em colapso nervoso, enquanto que aquela outra pessoa que tem muita dor o resto da vida, ela meio que ela se acostuma àquilo e o estresse emocional associado àquela dor passa a ser menor, porque ela já se acostumou e já se conformou, a palavra é essa, ela se conformou que é assim mesmo, e aí a resposta imunológica a esse estresse também, obviamente, vai vir na mesma proporção. Então, eu acho que a gente sempre vai ter que ter muito cuidado quando abordar as questões associadas às alergias de um modo geral, porque ainda é um território bastante, apesar de tem sido muito explorado, ainda é muito inexplorado. Eu acho que o que se sabe hoje sobre imunologia ainda é a ponta do iceberg, ainda falta muito para a gente responder, para poder conseguir, de fato, compreender esses sistemas todos. E sim, o mastócito, ele centraliza todos os estudos que a gente tem verificado até o momento, porque isso é uma constante também, a gente vê uma ativação mais aumentada, como era de se esperar, visto que as reações alérgicas elas estão sempre, de alguma forma, associadas à liberação de histamina, que, por sua vez, também é um neurotransmissor, ou seja, mais uma conexão do sistema imunológico com o sistema nervoso, e aí, consequentemente, endócrino, porque é no sistema nervoso central que se faz o controle do restante dos hormônios. Então, essa salada de coisas, de sinalização ocorrendo de forma equivocada durante muitos anos, é que pode, talvez, conduzir, ainda que seja um N baixo. Então, de nossa parte, como grupo de pesquisa, a gente não é só grupo de extensão, mas a gente é um grupo de pesquisa, creio que isso é uma coisa que a gente vai ter que investigar com mais detalhes. Há na população sediana com quem a gente tem contato um número gigantesco de pessoas com muitos processos alérgicos. Agora, imediatamente na hora da reunião, tem uma que acabou de mandar uma foto toda cheia de vergalhões levantados nas costas, aquelas coisas vermelhas levantadas, foi tomar banho, foi tudo que ela fez. Não se esfregou nem nada e teve uma reação lá, estão discutindo qual antialérgico que é melhor para aquilo, se é pomada, se é via oral, e isso é uma constante, né?
Então, com esses pacientes que estão super dispostos a nos ajudar na pesquisa, eu acho que a gente vai ter muito objeto de estudo para fazer esse detalhamento e fazer o que esse grupo aí não conseguiu fazer, que é conseguir monitorar individualmente, porque isso é importante para ver o que há de diferente e o que há de realmente parecido entre os indivíduos, inclusive com o que diz respeito a essas questões de estresse. Então, avaliações de estresse percebido, avaliação, fazer, né, essa aplicação de questionários que avaliem ansiedade, que avaliem depressão, aquela escala global de sintomas, índice geral de sintomas psicopatológicos, é uma coisa que a gente vai ter que fazer em conjunto, com todas as demais avaliações, porque senão a coisa continua muito complicada e com mais perguntas do que respostas. Era isso. Pessoal que entrou depois, gostaria de fazer alguma coisa, alguma pergunta? Aí eu já peguei a palestra para mim, né? Cristiana, Everton, Amanda, aí a Raíssa, Maria Rosa, gostariam de fazer alguma colocação? Não, Astria. Eu achei muito pertinente tanto as observações de Everton, né? Quanto a apresentação, eu peguei já do meio. E quanto às suas agora, você está dizendo que você tomou a palestra para você, mas não tomou, não. Você só corroborou mesmo e de forma muito pertinente. Né? Como professora de fisiologia, essa questão, inclusive, do estresse, nessa ativação do sistema neuroimuno, a gente é inegável, né? E o estresse aí, eu acho que a gente pode falar de um efeito duplo, da doença em si, que já é um estresse, porque altera toda a homeostasia, e, consequentemente, da parte emocional. Então, a gente tem um efeito, tanto um estresse direto físico da doença, mas um estresse indireto também da parte emocional. E tudo isso acaba potencializando. Não é uma simples ativação, né? É uma ativação em potencial. Então, da parte que eu peguei, eu achei realmente muito interessante. E agradeço mesmo a Everton e a Ana pela apresentação. Na minha cabeça, eu vejo que isso é um processo. A alergia, ela não funciona com uma linha reta quando a gente faz aqueles fluxogramas. Isso que gera isso, que depois daquilo, eu vejo que é uma espiral, mas é uma espiral ascendente, sabe? Ela começa num ponto e ela vai num crescendo, e cada vez uma coisa vai piorando mais a outra e parece não ter fim. Por isso eu tenho falado e reafirmado, e por isso é tão fundamental que a gente entenda, a gente, comunidade científica, a gente entenda muito bem esse papel da ação na sede, porque na experiência minha pessoal e dos relatos que eu vejo, e a gente tem que fazer comprovação, porque só a vivência da gente não adianta de nada, a gente tem que fazer uma comprovação com um número grande de pacientes, é que se a gente consegue fazer um manejo adequado dessas duas coisas, do estresse emocional e também dos processos alérgicos, e isso não significa corta isso, corta aquilo outro, que é o que as pessoas costumam fazer, inclusive os alergologistas, né? Mandam cortar uma porção de coisa, seja de alimentação, seja de roupa, seja de banho, seja de ambiente, de, sei lá, roupa de cama, etc, etc. Mas, assim, inclusive com intervenção, como alguns médicos já têm feito. Então, fazendo uso, eu não sei se eu aprovo ou não, nunca testei, mas uso preventivo. Então, há vários pacientes relatando, vários mesmo, gente. Tipo, eu posso falar assim, tipo, em 2 dezenas fácil. E a gente deve fazer esse rastreio, inclusive, de medicação. Pessoas que estão fazendo uso diário de antihistamínico, diversos tipos, para evitar as crises de SAM, ou seja, essas crises alérgicas mais exacerbadas, seja do que for, gastrointestinal, de pele, respiratória, etc. E eu não sei até que ponto isso é bom, assim, um uso sistêmico, um uso via oral, né? Mas alguns medicamentos tópicos talvez ajudem, talvez períodos de uso de antihistamínico, não sabemos. Tem as questões aí, de novo, falando sobre estresse, questões associadas a cortisol, né?
O cortisol, a gente bem sabe, a gente chama ele de hormônio de estresse, mas é como o Cris acabou de falar, é um estresse fisiológico. A gente precisa do cortisol para viver. Sem cortisol, eu digo, uma pessoa sem cortisol é uma pessoa deprimida, porque ela não tem nenhum estresse da luz incomodar e querer sair da cama, o estresse da fome que faz ela comer, o estresse do frio que faz ela se agasalhar, etc. Então, a gente precisa desse cortisol. E não é por acaso também que muitas pessoas experimentam os benefícios da redução de toda essa sintomatologia relacionada à alergia e relacionada à dor também com o uso de corticoide. Mas a gente também sabe que o uso contínuo de corticoide traz uma série de outros malefícios a longo prazo. Então, para pessoas que têm doenças crônicas, não é alternativa. Então, como é que a gente pode interferir de forma positiva nesse processo? Primeira coisa é entender. Então, acho que a gente que é de ciência básica, a gente que está aqui, né? Apesar de Cris ser dentista e atuar também na área, mas é da área de fisiologia, que é o foco dela hoje, eu, Everton, a Cássia, todas as pessoas que são das ciências básicas, a gente tem muito que entender esses processos, porque só quando se entende o processo que a gente consegue interferir efetivamente com menos danos e mais ganhos. E eu acho que é isso que a gente quer para todo mundo, né? Mas principalmente a parte que me cabe. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Eu não tenho muito para falar, não, mas uma questão que me chocou foi a quantidade de mulheres que participaram do estudo. Era em média 700 mulheres para 200 homens. Isso eu entendi que acaba reforçando esse padrão da sede estar condicionada, assim, em mulheres, né? Bom, mas isso a Carol, acho que ela pode explicar, pelo que eu entendi, se eu não entendi errado. Eles não convocaram as pessoas a participar. Eles têm uma clínica que atende pessoas com suspeita de síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel. Não é isso, Ana? No caso é isso. Eles têm nessa clínica os prontuários desses pacientes e a maior parte, na verdade, vai para a investigação de questões mastocitárias, porque é uma clínica de referência lá em Nova York dessas De questões. mastócitos. Tá. Isso. E aí eles foram puxando esses prontuários e viram que tem esses cruzamentos, né? Que foi o que eu fui mostrando, tanto com a síndrome de Ehlers-Danlos, espectro hipermóvel, essas questões das imunodeficiências de maneira geral. E assim, eu acredito que eles foram só pegando esses pacientes, de maneira geral, observando apenas os diagnósticos, e quando eles reuniram o que eles queriam utilizar, o que eles acharam que era o grupo ali que eles iriam trabalhar, eles observaram aí essas questões, por exemplo, do sexo. Aí foram ver. Eles pegaram 900 pessoas, 974 pessoas estavam inclusas nos CIDs todos que eles definiram como objetivo de estudo. E aí, quando eles foram observar, 70 e tantos por cento eram mulheres. Então, foi mais assim. Eu entendi mais na forma de que, quando você vai estudar esses acometimentos, grande parte das pessoas afetadas, claro que na versão deles, naquele centro, né, naquela clínica, são mulheres, só que eles falam que foi encontrado esse resultado no estudo deles, e também existem outros estudos que mostram essa mesma coisa, que você vai reunir uma população, e nessa população a maioria vai ser de sexo feminino. E a gente vê isso também no nosso público no Instagram, a professora acho que até comentou ontem, que a gente tem esses dados, né, de tantos por cento são homens, tantos por cento são mulheres, enfim, e realmente acompanham o nosso perfil uma maioria de um grupo feminino. Aí, nesse caso especificamente, Raíssa, eu não acho que seja um viés de seleção, não. Porque o que eu entendo é isso. Pegaram pessoas que têm sede. Aí vamos ver como caracterizar essa população que tem sede. Quando eles vão olhar, chegaram a 70%. O que, diante dos outros dados de prevalência que a gente tem visto nos múltiplos estudos, né? Essa aqui é a seção 34, já foram 34 artigos só desses apresentados, fora o que a gente lê por fora, né?
E todos os estudos eles se repetem, independente se é nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, na Indonésia, os estudos que a gente pega, eles sempre mostram uma predominância maciça feminina mais acometida pela síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel e pela, pelo transtorno do espectro de hipermobilidade, né? Então, o que eu entendo nesse estudo é que nessa população eles também encontraram uma maioria feminina, porque é assim. Na verdade, eles estão com um dado até um pouco inferior ao que tem sido mostrado. A gente tem visto esses valores baterem 85% das amostras. Amostras de 200, amostras de 4.000 pessoas, amostras de 20.000 pessoas, em diferentes países, mantém esta relação alta. E, de novo, é por isso que eu vivo frisando, e por isso a gente também tem uma endócrina, né, uma médica endocrinologista dentro do nosso grupo, porque existe alguma correlação, e a gente tem esse monte de imunologista, né? Tem o professor Everton, o professor Felipe, o professor Lázaro, porque há, sim, alguma relação que já é descrita, né, para outras questões, não dentro da Ehlers-Danlos, por isso que ela tem que ser investigada, mas há uma relação, sim, muito estreita entre a parte hormonal e toda essa questão de organização tecidual, de distribuição de tecido conjuntivo, tecido adiposo, que é um tipo de tecido conjuntivo especializado, e a produção hormonal. Então, de novo, uma coisa está relacionada à outra, né? Então, inclusive, é uma coisa que eu acho que em algum futuro, talvez vocês, quando estiverem lá com 20 anos de docência, quem virá docente vai investigar isso, investigar, por exemplo, população transfeminina. Porque eu tenho para mim que pessoas transfemininas, quando elas começam a fazer hormonoterapia, se elas não têm sintomas de CDH, elas podem começar a ter. E por quê? Não porque homens não possam ter, mas porque nos parece, pelo que a gente tem visto, que o estrogênio dentro do corpo, ele acaba por estimular o aumento da flexibilidade, a alteração da matriz tecidual, alteração do tecido conjuntivo, etc, etc, etc. E se esse raciocínio é verdadeiro, quando a gente tiver um número grande, né, de pessoas transfemininas que façam hormonoterapia, estejam dispostas a fazer esse tipo de investigação, eu creio fortemente que a gente vai encontrar casos assim, antes e depois da hormonoterapia. O que vai dificultar muito esse tipo de estudo é que geralmente quem começa a fazer hormonoterapia começa numa idade muito jovem, né? E os sintomas eles começam, claro que há exceções, mas no geral os sintomas eles começam a agravar depois dos 30 anos. Então vai ter que ter uma seleção muito grande, mas eu acho que seria uma coisa, uma população muito importante para se averiguar isso, inclusive por conta da saúde desta população, né? Então, se há esse risco, né, a pessoa tem na família, por exemplo, casos que já mostram que as pessoas diagnosticadas ou com suspeitas de CDH e ela vai fazer hormonoterapia, ela sabe que ela vai ter que fazer uma série de outras mudanças na sua vida para evitar que aconteça dela ter problemas gastrointestinais, a doença todos os problemas que a gente vê com relação à sede, se é verdade, como parece ser, que existe essa relação entre o estrogênio e o agravamento de sintomas. Diga, Everton. Astria, só para comentar sobre o estresse um pouco, né, que você falou, de fato, a gente já tem bastante indício na literatura, já tem muita associação de estresse com uma série de doenças. Um caso clássico é o caso dos vírus, né, do grupo dos vírus da herpes, que a gente sabe que se manifestam quando o paciente ele está sob estresse, né, é uma das principais condições para o HHV8 se manifestar. Tanto o tipo 1 quanto o tipo 2, né, que é de lesão de mucosa labial, mucosa genital, respectivamente. Eles dependem muito do estresse do paciente. E a outra coisa que eu queria falar, me chamou a atenção agora, você comentando sobre o estrógeno,
assim, talvez seria interessante também avaliar mulheres no climatério, assim, né, na menopausa, Sim, com certeza, com certeza. porque a gente tem uma modulação diferente hormonal nesse período, né? E aí, não sei, acho que seria um estudo bom avaliar também essas mulheres. Enfim, E por isso que eu só falei, como é bom ter essa dobradinha aí de endocrinologistas com os imunologistas para fazer essa conversa, né? Porque aí a endócrino ela pode solicitar os exames que ela vai julgar que sejam mais necessários para esse tipo de avaliação. E aí a gente pode tentar, através do histórico das pessoas, né, verificar um antes e depois. Com certeza, climatério e menopausa, né? Se a gente uhum, tiver, como a gente tem, né? A gente tem mesma coisa. No grupo de pacientes, eu diria que, sei lá, 95% são mulheres. Um grupo com sim, 70 pessoas. Eu vou fazer uma contagem uma hora dessa para dar um número certo para vocês, né? tá bom. E é todo mundo, assim, tem gente mais jovem, de 20 e poucos, 30 e poucos, mas a maioria mais de 40. Muita gente já entrou na menopausa ou faz suspensão, como foi o caso até da- do trabalho que a Esther mostrou ontem, falando sobre os problemas associados às questões menstruais, né? Sangramento excessivo, dismenorreia, etc. Então já fazem suspensão. E aí, para verificar justamente se houve um agravamento de sintomas, se surgiram sintomas novos. Especificamente, vou só relatar mais um caso que não é meu, é da minha mãe. Minha mãe, alguns medicamentos que ela sempre tomou a vida inteira, quando ela entrou no climatério, ela passou a apresentar reações tipo anafilaxia, com Buscopan, com remédio para labirintite, assim, remédios que teoricamente não são muito propensos a isso, não foi com anti-inflamatório, sabe? E depois sumiu. Então, assim, aí uma vez foi tomar uma taça de vinho, deu uma reação. Fui 3 vezes com ela para o hospital para ela tomar adrenalina, porque começou a se inchar toda, coisas que ela tomou a vida inteira e nunca teve. Então, a única explicação naquela época para o surgimento inesperado daquelas alergias seria justamente essa alteração dos estrogênios causados pelo climatério e depois pela menopausa. Então, sim, com certeza, Everton. Acho que talvez seja até mais fácil a gente depois fazer essa estratificação em mulheres jovens, mulheres no climatério e mulheres pós-menopausa. Talvez seja uma coisa para a gente incluir lá na parte do estudo, quando for pensar na estratificação e essa avaliação, tanto da parte imunológica quanto da parte endócrina, porque uma coisa deve estar relacionada à outra. Anote aí na nossa lista de tarefas, Everton. Muito bom. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Marina chegou depois, quer perguntar alguma coisa? Não, Amandita? não. Pronto. Então acho que você pode finalizar, Everton. Tudo bem, pessoal. Então, parabéns pela apresentação mais uma vez, Carol. Foi muito enriquecedora. Trouxe um tema que é de fundamental importância para o grupo, para os nossos trabalhos, né? E com certeza isso agrega muito, né, ao que a gente vem fazendo aqui. Astrid, obrigado pela oportunidade, aos presentes, muito grato pelo tempo de vocês, pela presença aqui na sala, nessa reunião, e desejo uma boa noite, uma ótima noite para todos. Muito obrigado. E para que não se esqueçam, nós temos a nossa página na UNEB, neise.uneb.br, onde todas as palestras, publicações, alguns artigos escritos pelos estudantes junto a seus orientadores de conteúdo, só na área de endócrino já começou a ser feito, está começando agora na parte de genética, de biologia molecular também. Então, lá vocês podem encontrar informações científicas já baseadas no que já tem sido publicado pela comunidade científica
E temos também as nossas redes sociais para popularização de ciências, no Instagram, Neise Sede. Também estamos no YouTube com as nossas palestras, onde essa palestra está sendo publicada, no TikTok e também no Threads e no Facebook. Além disso, a gente tem o nosso podcast, onde as pessoas com sede têm dado depoimentos. Algumas são, inclusive, profissionais de saúde ou de áreas correlatas, da área de humanas, mas que também são pessoas sedianas, onde elas contam seus relatos. E todo esse trabalho só é possível graças ao apoio da UNEB, que é a nossa instituição, Departamento de Ciências da Vida, e a ABRACED, Associação Brasileira de Pessoas com Síndrome de Ehlers-Danlos e Transtornos do Espectro de Hipermobilidade, com a parceria de João Múcio, que é o presidente lá. Então, agradecemos a todos pela presença e até a próxima semana que vem temos mais.